Olá, que a paz e a luz de Deus envolvam o seu coração neste momento. É uma alegria ter você aqui no canal Horizonte da Fé. Todos nós passamos por temporadas de inverno na alma, momentos em que as circunstâncias parecem soprar contra a chama da nossa confiança, tentando nos convencer de que a escuridão venceu. Mas hoje, eu quero te convidar a olhar para além das nuvens carregadas. O título da nossa mensagem é A Esperança que Nunca se Apaga. E essa não é uma esperança baseada em otimismo humano ou em chances matemáticas, mas sim na fidelidade daquele que prometeu e jamais falha. A esperança cristã é uma âncora lançada no futuro de Deus, que nos mantém firmes enquanto navegamos pelas águas agitadas do presente. Para darmos início a essa reflexão, quero que você guarde no fundo do seu espírito a promessa contida no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, que nos diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esperar no Senhor não é um ato passivo de braços cruzados, mas uma confiança ativa de que, mesmo quando não vemos a mão de Deus agindo, o seu coração está trabalhando em nosso favor. Muitas vezes, o cansaço que você sente hoje não é apenas físico, é o peso de carregar amanhãs que ainda não chegaram. Mas a esperança que nunca se apaga nos ensina que cada dia tem a sua própria graça e que o fôlego de Deus é renovado sobre nós a cada amanhecer. Se você sente que a sua chama está pequena, quase se apagando, saiba que ele não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Ele sopra a vida onde o mundo vê cinzas. Nestes próximos minutos, vamos mergulhar na certeza de que o deserto não é o seu destino final, mas apenas o caminho para a terra da promessa. Acompanhe cada palavra, abra o seu coração para o que o Espírito deseja falar com você agora, pois o horizonte da fé é onde o impossível dos homens se encontra com o tudo de Deus. Vamos juntos nesta jornada de renovação e confiança, lembrando que a luz que habita em você é maior do que qualquer treva que tente te cercar. Deus está no controle de cada detalhe da sua história, e a esperança que Ele planta em nós é eterna, inabalável e transformadora. A esperança que nunca se apaga não é um sentimento vago, mas uma pessoa, Jesus Cristo. Quando olhamos para a trajetória da fé, percebemos que os grandes homens e mulheres de Deus não foram aqueles que nunca tiveram medo, mas aqueles que, apesar do medo, decidiram confiar na voz que dizia não temas. Talvez você esteja vivendo um momento de silêncio divino, onde as orações parecem bater no teto e voltar. Mas entenda que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. No jardim da fé, as sementes mais fortes crescem no escuro da terra, sob o peso do solo, esperando o tempo certo de romper a superfície. Assim é a sua vida. O que você chama de isolamento, Deus chama de isolamento estratégico para te ensinar a ouvir a sua voz sem as distrações do barulho do mundo. A esperança cristã nos diferencia porque ela olha para a cruz não como um símbolo de derrota, mas como a maior vitória da história. Naquela sexta-feira de dor, o mundo achou que a luz tinha se apagado para sempre, mas o domingo de Páscoa provou que não existe sepulcro capaz de reter a vida. Se a esperança ressuscitou naquela manhã, ela também pode ressuscitar os seus sonhos, a sua família e a sua alegria hoje. Não permita que as vozes do desânimo ditem o ritmo dos seus passos. Lembre-se de que a sua identidade não é definida pelo que você está passando, mas por quem você é em Deus, um filho amado, uma filha escolhida, herdeiros de uma promessa que não conhece validade. Quando a tempestade vier, não foque no tamanho das ondas, mas na presença daquele que caminha sobre as águas e diz para o seu coração: sossegue, eu estou aqui. Essa confiança nos dá a coragem de sorrir mesmo em meio às lágrimas, pois sabemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Antes de continuarmos nossa jornada de fé, eu quero fazer um convite especial a você que sente essa mensagem tocando o seu espírito. Se este vídeo está trazendo paz ao seu coração, não guarde essa luz só para você. Deixe o seu like agora mesmo, pois isso ajuda o YouTube a entender que esta mensagem de esperança precisa chegar a mais lares. Comente aqui embaixo a frase "A minha esperança está no Senhor" para declararmos juntos a nossa fé. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil e precisa de uma palavra de ânimo, clique no botão de compartilhar e envie este vídeo para essa pessoa. Ser um instrumento de Deus na vida de alguém é uma das formas mais bonitas de manter a nossa própria chama acesa. Agora, prepare o seu coração, pois vamos mergulhar ainda mais fundo no que significa viver debaixo dessa graça inabalável. Viver com a esperança que nunca se apaga exige de nós uma mudança de perspectiva sobre as perdas e os ganhos. Muitas vezes, nos desesperamos quando uma porta se fecha ou quando um projeto não sai como planejado,
esquecendo que Deus é o mestre arquiteto de nossas vidas. Às vezes, Ele permite que algo seja removido para que haja espaço para algo infinitamente maior e mais sólido. A esperança nos ensina a agradecer até pelos nãos de Deus, pois cada negativa divina é, na verdade, um livramento ou um redirecionamento para o centro da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Imagine um GPS que recalcula a rota quando erramos o caminho. Assim é a misericórdia do Senhor, sempre nos reconduzindo ao propósito original, independentemente de quantas vezes tenhamos falhado ou nos sentido perdidos. Ter esperança é ter a certeza de que o rascunho da sua vida está nas mãos do Criador e que Ele ainda não terminou de escrever a sua história. O mundo valoriza apenas o resultado final, o sucesso visível e o pódio, mas Deus valoriza o processo, a resistência e a fidelidade nas pequenas coisas. Se hoje você se sente pequeno, esquecido ou sente que os seus esforços não estão rendendo frutos, olhe para a natureza. Uma árvore não dá frutos o ano todo, ela passa por estações de poda, de queda de folhas e de aparente dormência, mas suas raízes continuam crescendo profundamente em direção à fonte. Assim é você. Este tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de enraizamento. É no secreto, no lugar da oração e da entrega, que você se torna inabalável. A esperança que arde em nós nos diz que o deserto não é um lugar de residência, mas um lugar de passagem e de aprendizado. Ali, onde os recursos humanos se esgotam, é que o maná do céu começa a cair. Não desista agora, pois a distância entre a sua dor e o seu milagre pode ser apenas o tempo de uma oração sincera. Mantenha os seus olhos fitos no alto, de onde vem o seu socorro. A esperança não nos decepciona porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, e esse amor é o combustível que mantém a nossa lâmpada acesa mesmo quando o óleo parece estar no fim. Você foi chamado para ser luz, e a luz brilha com mais intensidade justamente onde há escuridão. Portanto, não tema as trevas ao seu redor, pois o Senhor é a sua luz e a sua salvação. De quem terá medo? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Firme seus pés na rocha que é Cristo e sinta a renovação de que você precisa para continuar a caminhada com a cabeça erguida e o coração em paz. Para que a esperança nunca se apague, precisamos alimentar diariamente a nossa vida de oração. A oração não é apenas um pedido de socorro para emergências, mas o oxigênio da alma. É no diálogo com o Pai que nossas ansiedades são trocadas pela paz que excede todo o entendimento. Muitas vezes, o cansaço que nos abate não vem das lutas externas, mas da tentativa de carregar fardos que nunca foram nossos. Jesus nos fez um convite doce e libertador: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomar o jugo de Cristo é entender que não precisamos ser perfeitos para sermos amados, nem fortes o tempo todo para sermos sustentados. A esperança se fortalece quando nos rendemos e admitimos que, sem Ele, nada podemos fazer. É nessa vulnerabilidade que o poder de Deus se aperfeiçoa. Seja você católico ou evangélico, o que nos une é o mesmo batismo, a mesma fé e o mesmo Senhor que olha para o coração e não apenas para as palavras ditas. A oração sincera rompe as barreiras do tempo e do espaço, e neste exato momento, o Espírito Santo está aí, onde você está, soprando brasa viva sobre as cinzas do seu ânimo. Não subestime o poder de um joelho dobrado ou de um pensamento elevado a Deus no meio de um dia corrido. Cada suspiro de fé é um combustível para que a sua luz continue brilhando. Lembre-se de que a esperança é como uma chama que, embora comece pequena, tem o poder de incendiar uma floresta inteira. Você não é uma ilha. A sua esperança alimenta a esperança de quem está ao seu lado. Quando você decide confiar, você se torna um sinal vivo da presença de Deus na terra. Muitas vezes, Deus não remove a tempestade imediatamente, mas Ele nos dá a paz necessária para dormir no barco enquanto o mar se enfurece. Essa paz é o maior testemunho que um cristão pode dar ao mundo. É a prova de que a nossa segurança não depende da economia, da saúde ou das opiniões alheias, mas da palavra empenhada de um Deus que não mente. Sinta agora esse abraço divino que te diz para descansar o coração. As preocupações que te tiraram o sono ontem estão sendo entregues nas mãos daquele que governa as estrelas e conhece cada fio de cabelo da sua cabeça. Se Ele cuida dos lírios do campo e dos pássaros do céu, por que Ele deixaria de cuidar de você, que é o seu tesouro mais precioso? A esperança se renova agora, como o orvalho da manhã que traz frescor à terra seca. Prepare-se, pois o que Deus tem para revelar nas próximas etapas desta mensagem vai fortalecer ainda mais a sua base espiritual para os desafios que virão.
A esperança que nunca se apaga caminha de mãos dadas com a paciência. Vivemos em um mundo de respostas imediatas, onde tudo está à distância de um clique, mas o reino de Deus opera na lógica da semente. Existe um tempo para plantar, um tempo para regar e um tempo para colher. A nossa ansiedade muitas vezes tenta acelerar as estações, mas a esperança nos dá a maturidade de entender que o tempo de Deus é diferente do nosso cronômetro. Esperar em Deus não é perder tempo, é ganhar preparação. Enquanto você espera, Deus está moldando seu caráter, limpando as impurezas do seu coração e fortalecendo seus músculos espirituais para que, quando a bênção chegar, você tenha estrutura para mantê-la. Muitos recebem o que pediram, mas perdem por não estarem prontos emocional ou espiritualmente. Por isso, alegre-se no processo. Cada dia de espera é um dia de crescimento. A esperança nos ensina a olhar para as dificuldades não como obstáculos intransponíveis, mas como degraus que nos elevam a um novo nível de intimidade com o Pai. Lembre-se da história de José, que passou anos entre a traição e a prisão antes de chegar ao palácio. Em cada etapa, a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Se Deus é com você na cova ou na prisão das suas circunstâncias atuais, a vitória já é um fato consumado, só falta o tempo se encarregar de revelá-la. Não meça a bondade de Deus pelo que você tem ou deixa de ter agora. Meça a bondade de Deus pela presença dele que nunca te abandona. A esperança é a certeza de que o final da sua história é bom, porque quem escreve o roteiro é o autor da vida. Se ainda não está bom, é porque ainda não é o fim. Mantenha a sua lâmpada acesa com o óleo da persistência. Não se deixe levar pelo desânimo daqueles que desistiram no meio do caminho. A estrada da fé é estreita e, às vezes, solitária, mas ela é a única que conduz à plenitude. Quando seus olhos se cansarem de procurar soluções humanas, feche-os e peça ao Espírito Santo que te dê uma visão espiritual. Peça para ver o que ele vê. Ele vê vitória onde você vê derrota. Ele vê um novo começo onde você vê um ponto final. A esperança que arde no horizonte da sua fé é o brilho do sol da justiça que está prestes a nascer. Sinta a renovação das suas forças agora, pois o fardo está ficando mais leve e a visão mais clara. Deus está soprando um vento de renovo sobre a sua vida, e esse vento vai dissipar toda a neblina que te impedia de enxergar as maravilhas que Ele preparou para aqueles que o amam. Agora, eu convido você a um momento de profunda conexão. Onde quer que você esteja, se puder, feche os olhos ou simplesmente silencie o barulho ao seu redor. Vamos entrar na presença daquele que nos deu a vida. Pai Celestial, Deus de toda consolação e esperança, nós nos aproximamos de Ti com o coração aberto. Reconhecemos que, sem a Tua luz, tateamos no escuro, mas com a Tua presença, até a noite brilha como o dia. Senhor, eu coloco diante do Teu altar cada pessoa que ouve esta mensagem agora. Tu conheces as lutas que ninguém mais vê, as lágrimas que caem no travesseiro em silêncio e os medos que tentam roubar a paz. Derrama, Senhor, o óleo da Tua alegria sobre cada ferida. Que a esperança que nunca se apaga comece a arder com força agora mesmo. Retira todo o peso da ansiedade, toda a angústia pelo futuro e toda a culpa pelo passado. Declaramos que o Teu amor é maior do que qualquer erro e que a Tua graça é suficiente para nos colocar de pé. Pedimos que o Senhor visite os lares, restaure as famílias, cure os enfermos e abra portas onde antes só havia paredes. Que o Espírito Santo seja o guia constante, trazendo discernimento e sabedoria. Senhor, fortalece aqueles que estão prestes a desistir. Sopra o Teu fôlego de vida nos sonhos que morreram e ressuscita a alegria de viver em cada coração. Que possamos caminhar com a certeza de que nunca estamos sós, pois a Tua mão direita nos sustenta. Une o Teu povo em um só propósito de fé e caridade. Que a nossa esperança não seja apenas uma palavra, mas um estilo de vida que transborda e alcança aqueles que estão perdidos na escuridão. Pai, nós Te entregamos o nosso amanhã, confiando que Tu já estás lá, preparando o melhor para nós. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento humano, guarde as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Nós Te louvamos pela Tua fidelidade que dura para sempre e pela esperança viva que nos sustenta até o grande dia do nosso encontro contigo. Amém. Ao final desta jornada, o meu desejo é que você sinta o seu espírito renovado e a sua mente em paz. A esperança que nunca se apaga é mais do que um conceito, é a certeza de que Deus é fiel e que Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Não importa o tamanho do desafio que você terá que enfrentar ao desligar este vídeo, lembre-se de que você não vai sozinho.
A luz que brilhou através destas palavras deve continuar brilhando através das suas atitudes, do seu sorriso e da sua confiança inabalável. O horizonte da sua fé é vasto e as promessas do Senhor são como o sol que nasce todos os dias, constantes e revigorantes. Saia daqui hoje com a cabeça erguida, sabendo que o Criador do Universo se importa com você e que cada passo seu está sendo guiado por uma mão amorosa e poderosa. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você e permaneça para sempre. Se esta mensagem foi um bálsamo para sua alma e te ajudou a reencontrar o caminho da esperança, eu te peço que não saia sem deixar o seu like. Isso é muito importante para que o canal Horizonte da Fé continue crescendo e alcançando mais vidas com a Palavra de Deus. Inscreva-se no canal para não perder nossos próximos encontros e ative o sininho das notificações. Comente abaixo um testemunho ou um pedido de oração, pois nossa comunidade terá o maior prazer em interceder por você. E, por fim, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que precisam de um renovo espiritual hoje. Seja você também um portador dessa esperança que nunca se apaga. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Que Deus te abençoe grandemente e até o nosso próximo Horizonte da Fé.